Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Seja bem-vindo a Bradesco Esportes FM no Rio, em São Paulo e também pela internet para todo o país, para todo mundo, com mais uma edição de O Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu sou o Sérgio Carvalho e comigo aqui na apresentação do programa, sempre, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você por acaso sabe o que representa essa quantia? Olha, Caralta, sei lá, um troco aí de um réu da Lava Jato, de repente, né? Ou então a grana, né, que levou o Maluf à condenação na França. Não, meu caro, os chutes até foram bons, mas esse dinheiro é do bem. 1 bilhão e 300 milhões de reais em números redondos é quanto vale a marca Flamengo, que ultrapassou o Corinthians e se tornou a mais valiosa entre os clubes brasileiros, segundo o levantamento anual da consultoria BDO. O retorno de mídia foi proporcional, se não me engano, o retorno da mídia ficou aí na marca em torno de 1,5 milhão de reais em 2015. Como converter esse valor numa receita crescente? Quem responde essa pergunta de $1 bilhão é o nosso convidado de hoje, o sócio e vice-presidente de planejamento da agência NBS, André Lima. A agência assumiu recentemente o comando da publicidade rubro-negra. E o André revela aqui pra gente, no Negócio Esporte, os planos para explorar o potencial da marca Flamengo, espelhado nos 40 milhões de torcedores, ou, como a gente gosta de falar também, fãs. Ele conta, por exemplo, como as plataformas digitais podem ampliar a vivência do clube ou da marca, ainda muito concentrada nos dias de jogos. O executivo também aponta os novos caminhos da publicidade esportiva, em particular do futebol. Muito bem, e na caixinha de surpresas de hoje, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente aproveita que o assunto é Flamengo e traz um comercial da Coca-Cola, com o maior ídolo de todos os tempos do time rubro-negro, nada mais nada menos do que Zico. Mas antes da gente começar o papo com o André Lima, sócio e vice-presidente de criação e planejamento da NBS, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Nem só da importação recorde de jogadores vive a arrancada da China no mercado esportivo. A ZTE, companhia de telecomunicações chinesa, fechou um acordo emblemático com o Sevilha. A nova parceria é a grande aposta do clube espanhol para internacionalizar a marca com o uso das plataformas móveis. O smartphone da ZTE se torna o aparelho oficial da equipe. Executivos do Sevilha e da companhia chinesa programam uma série de ações para oferecer conteúdos, produtos e serviços exclusivos por meio do celular. A ZTE entrou no mercado de licenciamento no futebol em 2012, quando virou parceira de alguns dos principais clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. A Under Armour anunciou parceria com a North American Soccer League, a NASL, a liga de futebol número 2 nos Estados Unidos, menos popular do que a Major League Soccer, a MLS, o principal campeonato de esporte no país. A bola oficial da NASL será produzida pela empresa americana de materiais esportivos e vai entrar em campo a partir de 2 de abril, quando começa a temporada. As equipes vão usá-la em treinamentos, jogos oficiais e amistosos. Apesar da Under Armour já investir em clubes de futebol como o São Paulo e o Tottenham, e também em jogadores como Memphis Depay do Manchester United, essa é a primeira vez que a empresa investe em uma liga de futebol. E o objetivo da parceria é justamente ajudar a expandir o esporte na América do Norte, em especial nos Estados Unidos. O futebol no país já conseguiu atrair interesses de alguns brasileiros, como Ronaldo Fenômeno, que é sócio do Fort Lauderdale Strikers desde 2014. Isso sem contarmos com o grande sucesso do Orlando City na MLS. A Rio 2016 nem começou e a corrida de patrocínios para a Olimpíada seguinte já acelera. A divisão de eletrônicos da Mitsubishi é a nova parceira dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020.
Com o acordo, a fabricante de equipamentos elétricos e arquitetônicos vai fornecer elevadores, esteiras e escadas exclusivas para a principal festa do esporte. Em contrapartida, a marca pode usar os logotipos, mascotes e slogans olímpicos em campanhas de marketing. Agora, o volume de parceiros oficiais da Olimpíada de Tóquio chega a 28. O número já empata com o de patrocinadores e apoiadores dos Jogos Olímpicos do Rio. A fabricante de equipamentos de badminton Victor vai patrocinar durante 3 anos o Centro de Tênis de Mesa e Badminton da China, o TBC. Com o acordo, a marca será a principal parceira de equipamentos em 6 torneios de badminton que acontecem no país asiático entre 2016 e 2018, como o Campeonato Nacional de Badminton e os Jogos Olímpicos da Juventude. A Victor ainda vai fornecer camisas, equipamentos, petecas e serviços de raquete aos jogadores que vão usar o logotipo da marca já nas próximas partidas. A equipe de badminton da China é apontada como uma das favoritas para ganhar as medalhas de ouro da modalidade esportiva nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O país tem em seu time Lin Dan, o maior nome desse esporte em todos os tempos, que busca sagrar-se tricampeão olímpico no Rio de Janeiro a partir de agosto, quando começa a Olimpíada. Ele tem nome de atacante, mas fez um monte de gols mesmo, foi na carreira publicitária. Formado em comunicação pela Universidade Federal do Rio, André Lima acumula experiência de mais de 20 anos no mercado publicitário. Ele passou por agências como Grotera e Draft FCB antes de assumir a direção e a criação da NBS em 2002. Já como sócio e vice-presidente de criação e planejamento da agência, André foi um dos idealizadores do NBS Rio Mais Rio, negócio social pioneiro no mercado publicitário. O executivo coleciona prêmios como Cannes, FIAP, London Festival, Clio Awards, o Grand Prix Nacional em Filme no Prêmio Abril e 3 títulos de profissional do ano da TV Globo. O André, com quem a gente conversa agora, vai contar alguns dos bastidores, planos e ambições da parceria fechada recentemente com o Flamengo. E também vai projetar os novos caminhos da publicidade esportiva. André Lima, é um prazer receber você aqui em mais uma edição do Negócio é Esporte. Oi, Sérgio, Caralto, prazer grande estar aqui com vocês. Uma alegria poder estar trocando essas informações aqui. Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. André, só no ano passado os investimentos em publicidade somaram cerca de 132 bilhões de reais no Brasil, é pelo menos o que aponta o levantamento do Kantar Ibope Mídia. E para esse ano o mercado publicitário deve crescer, apesar da crise, aí, pelo menos 4,5%, segundo previsões do World Advertising Research Center. Os especialistas ressaltam que os Jogos Olímpicos são a chance de ouro aí da publicidade. Antes da gente entrar propriamente no caso do Flamengo, eu queria que você traçasse aí para o nosso ouvinte um panorama do mercado de publicidade no esporte, André. Eu acho que sim, os Jogos Olímpicos vão dar um incremento de investimento. E esse incremento também vai estar ligado a uma tentativa de recuperação da redução drástica de investimento no ano passado. Há uma tendência eventual, em momentos de crise, de recolher os investimentos, o que acaba se mostrando um erro na sequência. Tem alguns estudos que mostram que as empresas que continuam investindo na crise têm uma retomada muito mais fácil quando a situação se acomoda e fica melhor. E o tempo perdido pela cessão dos investimentos acaba acarretando em mais custo para as empresas nessa tentativa de retomada. Então, esse é o panorama geral, mas voltando a falar especificamente do assunto esporte, acho que, claro, um evento como a Olimpíada é um evento de alcance gigante, né? É uma oportunidade que as marcas têm de realmente não só expor a sua marca, tirando proveito da audiência do evento, mas construir uma série de experiências muito ricas, fazer as pessoas terem contato com a visão da marca para outros temas além do uso específico do produto ou do serviço. Então é o tipo de evento que tem uma riqueza de possibilidades de exploração das experiências do contato do consumidor com as marcas. Eu tenho certeza que vai ser de uma riqueza muito grande para o Rio como cidade, e para quem estiver investindo nisso, não tem nenhuma dúvida de que o retorno vai ser muito bacana. André, a indústria esportiva movimenta cerca de 600 bilhões de dólares anuais, né, o equivalente a 2 trilhões e 400 milhões de reais, segundo o levantamento da consultoria A.T. Kearney. E o futebol segue aí como líder de faturamento,
com cerca de 30 bilhões de dólares anuais, mais ou menos 120 bilhões de reais. Mas os analistas estimam aí que o Brasil responda ainda só por 2% dessa receita. Quais os rumos da publicidade de um clube de futebol, especificamente, aí, para aproveitar melhor todo esse potencial de receita? Quando você vê esses números, eles dão bem uma dimensão da ausência de um pensamento mais estruturado e profissional para tirar proveito do potencial gigante que tem futebol nesse contexto de Brasil, né? Eu sempre tive um interesse em participar, primeiro que eu sou flamenguista, e segundo porque eu acho que o assunto marketing esportivo é muito instigante, dá vontade de fazer coisas interessantes, mas os modelos anteriores eram muito pouco cabíveis de fazer uma associação mais profissional. O modelo que o Flamengo está hoje, por exemplo, está emprestando um profissionalismo grande em todas as esferas, agora sim possibilita. Mas eu acho que o que está ligado a esse número pequeno aí é exatamente isso, uma ausência de um pensamento estruturado, uma falta de um modelo de compreensão do esporte em moldes mais profissionais. Quando você olha para ligas fora do Brasil, o potencial de alavancagem financeira é gigante. Os clubes organizam seus campeonatos, as fontes de receita são muito mais diversificadas. Então, tem uma capacidade de planejamento financeiro muito grande. E porque, assim, em propaganda, a gente trabalha em geral tentando fazer as pessoas criarem uma relação emocional com as marcas. E é complexo, né? Porque são marcas que vendem produtos e serviços. Quando você pega um clube de futebol, esse trabalho todo de construir a paixão já está feito. O que a gente tem é que criar conexões para que essa paixão se transforme numa coisa rica, como experiência prazerosa para o torcedor e retorno financeiro significativo para o clube. Então, acho que, tentando resumir muito a resposta para a sua pergunta, esse percentual pequenininho está ligado totalmente a uma falta de uma visão profissional, estruturada, organizada do esporte no Brasil, que agora está começando a se desenhar e vejo até com bons olhos, vejo com otimismo os caminhos futuros desse tema aqui no nosso país. A publicidade tenta conquistar novos clientes para um determinado produto, né? E no caso do futebol, do clube de futebol, por exemplo, esse produto já tem aí um rol de fãs, de consumidores. Então, é um desafio importante manter, né, essa ligação, essa conexão, como você falou. Caralta. Sérgio, André, né, como a gente diz, o futebol ele tem um aspecto particular invejado por outros negócios, que é justamente essa capacidade a que se referiu o André, já tornar de cara o cliente fiel. Ele já pega um cliente fiel, né? Quer dizer, em outros negócios, o consumidor troca de fornecedor de acordo ao sabor até das circunstâncias, o que não acontece com o consumidor do futebol, que não troca, dificilmente troca aquele time, aquela marca, né? Isso, como o André observou, representa um enorme potencial esse ainda pouco explorado, né? A gente sabe que as receitas de um clube de futebol, elas vêm basicamente de 3 frentes, né, André? Daquela gaveta comércio e marketing, que envolve todas essas transações comerciais, da exploração da bilheteria e de outros serviços no dia de jogos, é o que a gente chama de match day, e de, assim, tudo aquilo que envolve verba de transmissão, que está mudando também, né? Aí eu te pergunto, André, antes da gente falar especificamente do caso Flamengo, o que a publicidade, em que a publicidade pode contribuir para melhorar a receita, a exploração do potencial dos clubes nessas 3 frentes? Isso mesmo, você falou. Esse tripé é o que hoje é a fonte, constitui a fonte de receita verdadeira dos clubes. Na verdade, quando você faz um trabalho, imaginar um time de futebol como uma marca, e essa é uma das missões que a gente está se colocando aqui no nosso trabalho, que está começando agora com o Flamengo, é justamente ajudar a entender como a gente pode dar a nossa contribuição em cada um desses tripés. E parece que tem parte disso aí que a publicidade não deveria entrar. Mas quando a gente pensa no Flamengo como marca, estruturar o Flamengo como marca, é natural que a gente aumente a capacidade do Flamengo de alavancagem nas 3 coisas. A parte, em tese, mais óbvia, ligada ao universo da propaganda, da publicidade, é a parte de patrocínio, que é uma das fontes de receita.
a parte de ingresso, a parte do jogo, a parte de arrecadação com bilheteria parece um pouquinho mais fora, e a parte de direito de transmissão, essa parece completamente fora, porque não é uma negociação direta entre clubes e empresas de transmissão. Mas no final do dia, uma marca forte consegue melhorar a sua capacidade de alavancar patrocínio, consegue melhorar as suas negociações com as emissoras que transmitem os jogos, e consegue até também, de alguma forma, pensando como marca em ativação de experiências interessantes, em fazer o consumidor ter um contato diferente com o clube, consegue até alavancar a parte do jogo. O que acontece hoje é que, em geral, na medida que os clubes raramente são pensados como marca aqui no Brasil, o torcedor vive o clube basicamente no dia do jogo. Então, enquanto não tem jogo, ele vê a cobertura esportiva feita por vários veículos, mas ele não consegue sentir uma vivência do clube na vida dele. É mais, hoje, quando eu falo isso, eu comparo o universo de hoje com o de 10 anos atrás, teve um salto gigantesco. Mas ainda assim, está muito aquém do potencial. O que a gente tem que fazer, na verdade, é estar fazendo essas pessoas que já são apaixonadas pela marca, como você citou, estarem renovando o seu interesse regularmente por essa marca. Entendendo que o Flamengo está ali o tempo inteiro com a sua missão principal de fazer um time forte para ganhar título, porque é disso que todos nós que torcemos, vivemos e esperamos, mas o Flamengo também está ali para pensar no torcedor, para reafirmar sempre que possível que essa grandeza do Flamengo está totalmente ligado à paixão dessas 40 milhões de pessoas. O Flamengo, sem a força, sem a grandeza da sua torcida, não seria o Flamengo que o Flamengo é. Então, acho que um papel que a gente tem é de ajudar a ativar esse patrimônio monumental, fabuloso, fantástico, que é a torcida do Flamengo. Não só numericamente, mas a torcida do Flamengo é uma coisa muito especial, pelo tamanho, pela intensidade, pela paixão que devota ao time, ao clube, à marca Flamengo. Então, assim, um dos principais papéis nossos é estar conectando essa paixão com o clube com mais frequência, em mais momentos, com mais possibilidades de, a partir daí, alavancar o programa de sócio-torcedor, ajudar o Flamengo a construir um tipo de visão que auxilie o marketing do clube a melhorar as condições de patrocínio e também, de alguma forma, ampliar a possibilidade do Flamengo estar ligado a marcas, não só no uniforme, que é a principal fonte de receita, mas também em outros lugares. A capacidade que o Flamengo tem de alavancar negócio é uma coisa gigantesca. A gente tem alguns dados que o retorno de mídia que os parceiros do Flamengo tiveram no ano passado, num ano difícil, num ano de crise, foi mais de 1,6 bilhões de reais. Tem uma exposição diária em TV, internet, mídia impressa, redes sociais, rádio. Então, assim, não é fácil encontrar uma marca que possa oferecer como ativo 40 milhões de pessoas apaixonadas por ela. Não tem nada igual no mundo, a gente sabe disso. Então, o nosso papel é ajudar a trazer essa grandeza do Flamengo para outras frentes, para ajudar o clube a ter a posição que é dele por direito, de tamanho, grandeza e força. André, conta pra gente aí, rapidamente, como é que começou esse namoro com o Flamengo? Foi uma iniciativa do clube, foi uma iniciativa da NBS? Eu sei que, conhecendo bem o Antonino Brandão, né, com quem eu tive a honra de trabalhar na área de novos negócios, né, no passado, na Thompson, e conhecendo bem o Antonino, ele está sempre monitorando aí o mercado para novos clientes, novos segmentos, novas oportunidades, novos negócios. Foi uma iniciativa da agência, ou seja, estava no radar da agência ter um clube de futebol, até por todo esse potencial de negócio que você falou, ou foi uma iniciativa do clube? Conta pra gente um pouquinho desses bastidores desse namoro que se concretizou aí nesse casamento. Vamos lá, as energias se movimentam a nosso favor quando a gente quer muito uma coisa. Sim, a gente tinha interesse, mas a gente ainda não estava ainda se movimentando nesse sentido. E é curioso, eu falo que tinha interesse no assunto do marketing esportivo, tinha, mas a ideia de trabalhar no marketing esportivo para uma outra marca que não fosse o Flamengo ia ser muito dolorosa para mim, particularmente. Eu preciso confessar aqui num lapso que meus sócios não me ouçam, mas a verdade é essa. Mas o que aconteceu aqui que foi na verdade, o Flamengo nos procurou, e o Antônio Tabet fez o primeiro contato.
A gente tinha feito um projeto com tablet em publicidade para o Bob's, que é um outro cliente nosso, e a partir dali a gente começando a conversar, entendendo, o tablet tinha acabado de assumir a posição dele na comunicação do Flamengo, aí ele gostou do nosso jeito de pensar, algumas conversas a gente teve, aí lançou a primeira pedra, veio aqui, a gente conversou, como é que seria. Na segunda rodada ele já trouxe o marketing de verdade aqui para poder conversar, e foi muito rápido e foi muito fácil. E às vezes é assim mesmo, né? Os melhores casamentos são aqueles que têm um noivado e um namoro curto, né? A paixão fala mais alto. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte sobre a nova conta da agência NBS, o Clube de Regatas do Flamengo. O nosso convidado é o André Lima, sócio e vice-presidente de criação e planejamento da agência NBS. A gente vai continuar esse papo logo depois do intervalo aqui na Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também para todo o Brasil e para todo mundo pela internet, no site da Bradesco Esportes FM e também através do aplicativo Band Rádios, que você pode baixar gratuitamente na Apple Store e também na Google Play Store. Nosso convidado dessa semana é o André Lima, sócio e vice-presidente de criação e planejamento da NBS, falando um pouquinho dessa nova parceria com o Clube de Regatas do Flamengo. A NBS acaba de fechar um contrato de assumir a conta do Flamengo e, portanto, o André está conversando com a gente um pouquinho também sobre como interagir a publicidade com um clube de futebol. Antes da gente retomar o nosso papo com o André Lima, vamos às notícias da semana, vamos à agenda do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O ex-tenista Fernando Meligeni, o Fininho, lança o livro 60 Dicas do Fino, ensinamentos práticos de um campeão de tênis para melhorar o seu jogo, pela editora Évora. Ao longo de 288 páginas, o argentino naturalizado brasileiro, hoje comentarista do canal ESPN, reúne 6 dezenas de comentários e conselhos sobre o jogo. Em 30 anos como profissional da raquete, Meligeni conquistou o ouro para o Brasil no Pan-Americano de 2003, 3 títulos de torneios da ATP e chegou a ser o 25º do mundo em 1999, quando disputou uma semifinal de Roland Garros. Para os amantes de futebol, foi lançado o livro Almanaque dos Artilheiros, que traz histórias de grandes goleadores mundiais do esporte, incluindo aqueles que foram estrelas de suas épocas, mas acabaram esquecidos pela baixa cobertura esportiva no tempo em que estiveram em ação. A obra, escrita pelo jornalista e historiador José Manuel Dressler, ainda detalha todos os campeões nacionais, artilheiros históricos e muitas curiosidades, como os 11 jogadores que marcaram mais de 1000 gols. Publicado pela editora Scortese, o livro tem 396 páginas e custa R$ 55. Está disponível no site do grupo editorial Scortese. Outro exemplo de como, apesar da crise, o meio esportivo tem abastecido o mercado literário é o livro lançado pelo ex-presidente do Grêmio e do histórico Clube dos 13, Fábio André Koff, Memórias e Confidências, o que faltou esclarecer. Publicada pela editora AGE, a biografia foi escrita pelo professor de letras Paulo Flávio Ledur e pelo jornalista Paulo Silvestre Ledur, com base em depoimentos do ex-dirigente. Com 244 páginas, o livro traz revelações e bastidores que envolvem dezenas de personagens e ídolos da torcida gremista das últimas décadas, como Barcos e Douglas. A Trevisan Escola de Negócios oferece no Rio de Janeiro o curso MBA Gestão e Marketing Esportivo. As aulas vão capacitar os executivos para atuarem no campo do entretenimento esportivo, que movimenta 121 bilhões de dólares por ano, equivalente a 474 milhões anuais, se considerarmos os gastos com patrocínio, bilheteria, direitos de transmissão, arenas e produtos licenciados.
Com início no dia 28 de março, o curso terá duração de 12 meses e 480 horas de conteúdo. Os interessados devem passar primeiro por uma seleção com análise de currículo e também uma entrevista. Depois aí das novidades do marketing esportivo, dessa nossa agenda do setor, a gente retoma aqui o papo com o André Lima, que é sócio e vice-presidente de criação e planejamento da agência NBS, que recentemente assumiu a conta do Flamengo. André, você destacou no primeiro bloco a necessidade de criar novas conexões e ampliar a vivência do torcedor com o clube, ainda concentrada nos jogos, para dessa forma aproveitar melhor o potencial de receitas das grandes marcas esportivas. E boa parte dessas conexões hoje é feita, a gente sabe, pelas plataformas digitais. O próprio Antônio Tabet, vice-presidente de comunicação do Flamengo, quando conversou com a gente aqui no Negócio é Esporte, disse que uma das principais investidas vai ser o canal próprio do clube na internet. Como é que anda esse projeto, André? Acho que o canal próprio do clube, a gente está tomando mais conhecimento de como ele vai funcionar, que é um projeto ainda recente. Mas independente do canal próprio, que eu acho que pode ser um importante ativo do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é só olhar que outros clubes já fazem fora do Brasil, na Europa particularmente é uma coisa já bastante desenvolvida, mas eu acho que o que está por trás disso é a compreensão de que o Flamengo, para poder estar num diálogo mais presente, mais contínuo com a sua massa gigante de torcedores, precisa ter uma presença digital mais forte, né? O Flamengo é um tremendo gerador de conteúdo. Eu, como na qualidade de torcedor, antes de estar com esse contato formal com o Flamengo como agência, eu consumo conteúdo do Flamengo de qualquer natureza. Eu leio, eu vejo vídeo, coisa e tal. Então o Flamengo precisa organizar melhor essa sua capacidade de geração de conteúdo para poder criar conexões mais contínuas, mais perenes com a sua massa gigantesca de torcedores, para que a gente possa sim transformar essa relação mais presente, mais forte, em alguma forma de ajudar o clube em arrecadação de receita. E o próprio programa de sócio-torcedor, a conversão dele, ela é eminentemente digital. Você pode ser impactado pelo assunto num comercial de televisão, num evento qualquer, mas a maneira de fazer a conversão, de se transformar num sócio-torcedor, é através dos caminhos digitais. Então, o Flamengo, na qualidade de clube de maior presença e penetração que existe no Brasil, o Flamengo, de verdade, é o único clube brasileiro que pode dizer que tem uma presença nacional. O Flamengo, isso é fácil ver, tem vários estudos que mostram isso. O Flamengo é a primeira, segunda, terceira maior torcida em vários estados. O Flamengo tem uma massa de torcedores que se espalha pelo Brasil inteiro. O Flamengo, ele ganha, né, André? Ele ganha, ele é o primeiro, né, em torcida, praticamente em todas as regiões, à exceção, ironicamente, do Sudeste, em que ele é o segundo, que o Corinthians é o primeiro. Mas nas demais regiões, o Flamengo aparece em primeiro, né? O Flamengo aparece primeiro, não é dizer que tem uma vantagem significativa sobre o segundo. Não existe um segundo. O Flamengo é realmente o único clube nacional. E a questão do Sudeste está ligado especificamente ao tamanho do estado de São Paulo. Mas em termos de quantidade final de torcedores, o Flamengo tem mais torcedores do que o Corinthians, em presença nacional não dá nem para conversar sobre o tema. Então, um clube que tem essa dimensão, que tem essa capacidade de mobilização em todo o território nacional, precisa ter uma força muito grande de conexão com as pessoas. E no mundo que a gente vive, essa conexão com as pessoas se dá através dos caminhos digitais. Mas não é só criar canais de conexão, é tirar proveito dessa gigantesca capacidade que o Flamengo tem de gerar conteúdo e gerar assunto. Qualquer coisa relacionada ao Flamengo gera muito assunto. Qualquer post que o Flamengo coloca nos seus canais oficiais gera uma quantidade de likes gigantesca, uma quantidade de comentários enorme. O Flamengo mobiliza a coisa mais importante que tem numa relação de uma pessoa com qualquer outra coisa ou pessoa, que é a paixão. E essa capacidade, André, é claro que o Flamengo tem essa dimensão nacional soberba, né? O que aumenta o potencial ainda mais da marca de gerar receita.
e de ampliar as conexões não só com os consumidores e tal, com a massa de consumidores, de torcedores, mas também com outras marcas. Mas é claro que as outras grandes marcas esportivas, né, no futebol e fora do futebol, têm também um grande potencial ainda pouco explorado. Eu lembro que também numa conversa com um executivo de marketing do Barcelona no ano passado, em entrevista que ela deu à nossa produtora Juliana Reigosa, que ele deu à nossa produtora Juliana Reigosa, ele disse o seguinte, eu queria saber a sua opinião rapidinho sobre isso, que tem a ver com o que você está dizendo aí agora. É que o futuro, um futuro não muito distante, né? Os clubes, os grandes clubes de futebol vão viver um pouco uma espécie de Big Brother, com produção de conteúdo ou exibição de conteúdos quase que 24 horas por dia. Você acredita nesse prognóstico? Acho que sim, porque assim, acho que são poucos os assuntos que conseguem despertar o interesse das pessoas diariamente. E o futebol, pelo seu caráter apaixonante, é um desses. Então, não sei se vai ser dessa maneira que ela estava prognosticando aí, mas que seguramente vai mudar muito o papel dos clubes como geradores dos seus próprios conteúdos, na compreensão de que o conteúdo que ele gera é uma forma de realimentar e reativar essa paixão diariamente. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Os clubes vão ter que seguramente se movimentar, e você falou assim, no futuro próximo, isso era um futuro próximo porque a gente está atrasado, porque já deveria ser no presente, já deveria estar acontecendo agora. Mas sim, acho que a vontade do torcedor de estar conectado com essa paixão é grande. Então, cabe aos clubes arrumar jeitos de estar alimentando essa vontade para poder cada vez mais aprofundar essa relação. Uma relação emocional que a gente estabelece, pensando agora do ponto de vista de comunicação e marketing, não necessariamente para um clube de futebol. A gente trabalha o tempo inteiro para poder estabelecer vínculos emocionais das pessoas com as marcas, para que esses vínculos se transformem em resultado para a marca. Então, assim, se eu puder aprofundar esse vínculo através de estabelecimento de conexões contínuas, a capacidade de geração de resultados vai ficar muito maior. Não, e o torcedor é isso, é sedento por informação sobre o clube. Então, a gente tem que estar cuidando desse aspecto com toda certeza. E por falar em vínculo emocional, André, esse vínculo começa, no caso do Flamengo, não só do Flamengo, mas de muitos e talvez de todos os clubes de futebol, começa já no berço, né? Porque às vezes a primeira roupinha, né, que o pai, o padrinho, né, dá pro filho é aquele bodezinho do Flamengo, né? E essa relação, ela vai se perpetuando ali ao longo do crescimento da criança, né? Eu costumo dizer assim, é até possível você trocar de mulher, até de religião, trocar de alguma marca, né? Mas trocar de clube é muito difícil, raramente isso acontece. Isso a gente não aceita, né? É verdade. E essa relação, ela vai se construindo agora com as crianças também através de dois elementos, ainda ficando nas plataformas aí digitais, dois elementos que parecem ser muito fortes, né? As redes sociais e os videogames. Queria saber a sua opinião de como explorar melhor esses canais que têm cada vez se mostrado mais, né? Vitrines publicitárias cada vez mais potentes. Como explorar as redes sociais para o Flamengo e até mesmo, quem sabe, o videogame? Acho que as redes sociais estão bastante ligado ao ponto que eu estava falando antes, que é a geração de conteúdo interessante e relevante. A cobertura de imprensa já é muito extensa e muito bem feita. O consumidor tem acesso a muita informação sobre o clube. Sabe da escalação, quem está contundido, quem o clube está pensando em contratar, as especulações, as entrevistas, tudo isso tem uma farta cobertura. Então, essa parte já tem o consumidor já está alimentado por ela. O que a gente tem que fazer é despertar aquelas coisas pequenas que dão orgulho para as pessoas. E as redes sociais são um papel importante nesse aspecto. É ativar quem é flamenguista, em geral, tem muito orgulho de ser flamenguista. Então, a gente tem que fazer, dar mais motivos, dar mais assunto para poder realimentar essa paixão. Até porque hoje eu acho que no quesito como fazer isso com o público mais jovem, você falou que desde que a gente nasce a gente é estimulado a torcer por um clube, nós temos hoje uma coisa potencialmente competidora para um clube como o Flamengo, não é nem aqui no Brasil, são os clubes europeus.
que são muito encantadores para as crianças. Então, a gente tem que competir também com os Barcelonas da vida, que estão ali alimentando uma paixão que é claro que não vai ser igual, porque você não pode acompanhar o jogo, mas que dilui. E eu concordo contigo, a paixão por um clube tem que ser uma coisa única. Você não pode torcer por um time aqui, aí São Paulo tem outro time no Sul. Não existe isso. O time de futebol é uma coisa sagrada, é importantíssimo. Esse sentimento tem que ser preservado. Deixa eu aproveitar esse gancho da concorrência internacional que você falou e perguntar em relação exatamente a isso. Como enfrentar essa concorrência internacional, André? Como enfrentar uma concorrência que vem tão pesadamente de fora? Não, então só para lembrar que o Barcelona ele é o clube de maior audiência no Brasil. À frente até do Flamengo. Se a gente somar todas essas plataformas, a gente sabe que esse é um trabalho muito feito, não só nas redes sociais, mas como você mesmo observou, por meio dos games e das escolas, né, oficinas. Enfim, a gente está muito atrás nesse trabalho de cativar os novos fãs, os novos torcedores, né? O Barcelona tem um trabalho realmente muito consistente como marca. Todas essas coisas que você citou não são gratuitas, não são feitas por acaso. Tem um pensamento consistente de amplificação e explosão da marca pelo mundo inteiro, no mercado asiático, no mercado sul-americano, no mercado latino-americano de maneira geral. É uma coisa bem forte. Como é que a gente vai competir com isso? Explorando as coisas que só a paixão pelo seu clube daqui pode te dar. Eu não posso ver um jogo do Barcelona e depois ir para a capital onde eu moro com mais 50 mil pessoas, uma bandeira para o alto, cantando o hino e comemorando. Isso o Barcelona não vai dar. O Barcelona não vai dar um dia a dia de vivência das experiências do clube. Não vai dar. Então, assim, a riqueza... Obviamente, estou falando isso tudo que tem um lado da performance do time, que é evidente que ela é o grande mobilizador da paixão, mas tentando deixar isso de lado, porque a gente espera e tem uma expectativa grande sobre isso, mas não é um fator que tem controle no ponto de vista de comunicação, está ativando essa experiência de um Flamengo presente na tua vida. E isso o Barcelona não vai ser. O Barcelona é um clube que está na Espanha, está muito longe daqui. Então, assim, é um tesão você ser torcedor do Flamengo apaixonado e ver o jogo do Barcelona como um espetáculo, como quem vê uma partida da NBA, como quem vê alguma coisa, algum evento da NFL, muito mais pelo espetáculo da qualidade que é exibida do que pela paixão que você nutre por aquilo ali. Então, assim, o potencial de paixão que um clube como o Flamengo tem, os outros clubes brasileiros em geral, é muito diferente do Barcelona. A gente não pode perder essa perspectiva. Então, o Barcelona compete pela atenção, mas a paixão tem que ser um patrimônio nosso. Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o André Lima, ele que é sócio e vice-presidente de Criação e Planejamento da agência NBS que recentemente assumiu a conta do Clube de Regatas do Flamengo. A gente continua esse papo daqui a pouquinho. A gente faz agora um rápido intervalo, até porque ninguém é de ferro, né, André? A gente também tem que faturar aqui, você como publicitário sabe muito bem disso. A gente faz então um rápido intervalo e já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também para todo o Brasil, para todo mundo pela internet. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, também pela internet. E eu lembro que você pode também participar das nossas redes sociais, né? Curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegócioesporte. twitter.com/onegócioesporte com um E apenas aí, ok? Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o sócio e vice-presidente de Criação e Planejamento da agência NBS, André Lima. A NBS que recentemente assumiu a conta do Clube de Regatas do Flamengo, e o nosso papo dessa semana gira exatamente sobre isso, como fazer a comunicação de um clube de futebol. Caralta. A gente conversava aqui fora do ar, né? Você é um boleiro, né? E também um apaixonado por futebol. Antes de retomar aqui o papo sobre os rumos publicitários, em particular, e as novidades para o Flamengo, já que a NBS
A agência da qual você é sócio e vice-presidente de Planejamento e Criação assumiu recentemente a conta do clube. Antes da gente retomar esse papo, conta aqui pro ouvinte como é que começou essa paixão pelo futebol. Mas os responsáveis maiores por esse negócio é meu avô, que era um português, que já morreu, e era um português flamenguista doente. Quando eu falo doente, assim, de acompanhar regata de remo, campeonato de dente de leite, assim, era uma coisa impressionante a paixão que meu avô derrotava o Flamengo. Isso me influenciou muito fácil, mas ainda mais, mas eu já nasci Flamengo, né? Meu avô só deu uma ajudinha, a gente nasce Flamengo, não tem essa história, mas meu avô foi um agente importante. E eu adoro futebol, sempre joguei futebol muito. E os meus amigos que eventualmente estarão ouvindo aqui vão me sacanear na sequência, mas eu jogava futebol bem, jogava direito. Era o quê? Era um centroavante? Era um meio-campo? Era o quê? Não, era um meio-campo, mas era mais pelada do que futebol de campo. Era uma coisa mais de... Eu fui chamado para treinar algumas vezes com olheiro em campo de várzea, mas engraçado, eu nunca tive vontade de jogar futebol profissionalmente. Nunca foi uma coisa que tivesse passado pela minha cabeça. Mas a paixão gigantesca. Eu lembro quando eu fiz faculdade para publicidade e propaganda, foi a minha opção, mas eu desconfiava que eu pudesse mudar para jornalismo esportivo, porque eu gosto de esporte de maneira geral. E o futebol era uma paixão assim, gigantesca. Assim, e era uma época muito bacana na minha infância, tinha Maracanã com família, que é uma coisa que acabou se retomando nos últimos tempos. Fui muito com meu pai, com minha mãe, com a minha irmã, depois comecei com meus tios, aí fui com os amigos, então tinha uma presença forte de Maracanã e tive o gigantesco privilégio de ver aquele Flamengo do Zico jogar. Eu tinha 10 anos naquela época, 11, e fui ao Maracanã dessa, em 81, 82, 83, foi uma coisa incrível. Se alguém teve a chance de assistir aquele time jogar alguma vez e não virou Flamengo, é um caso a ser estudado, porque é impossível. André, você lembra algum gol, algum momento marcante dessa época? Nossa, eu lembro de um Flamengo e Corinthians, foi 5-1 pro Flamengo. Eu lembro que o jogador do Flamengo, que nem era um grande jogador assim, em termos de renome, chamava Helder, fez um gol, fez um golaço, deu um drible da vaca no goleiro e fez o 5º gol. Foi uma coisa apoteótica. E deu muita confusão também, já passei muito sufoco no Maracanã. Na época dos estádios pré-estruturação mais organizada, era um programa complexo o Maracanã, né? Era um esporte de aventura que tomava o seu dia inteiro. Você tinha que chegar lá muito cedo para conseguir entrar, tinha que tentar sair muito tarde para poder evitar a confusão. Era uma demonstração realmente de paixão sobre qualquer aspecto. Então eu lembro de passar alguns sufocos pesados. A estreia do Romário no Flamengo, nossa, para entrar, eu lembro que eu tive que colocar assim, apoiar o meu cotovelo para frente, porque estava tanta gente se comprimindo que eu não estava conseguindo respirar. E eu fiquei uns bons 4 minutos com os 2 pés fora do chão, sendo carregado ali pela multidão. Mas o Flamengo eu acho que vale esse tipo de sacrifício. Não precisaria ter, né? Mas vale. André, você falou aí você citou 2 ídolos em 2 tempos diferentes. Você citou o Zico, né, evidentemente aí considerado o maior ídolo do Flamengo de todos os tempos, e mais recentemente aí o Romário, né? Eu queria perguntar a você, como é que você vê o papel do ídolo nessa comunicação que um clube de futebol pode ter, né, através da publicidade, com os seus fãs, com os seus torcedores e, por que não, né, com os seus consumidores? Qual é a tua avaliação em relação ao papel do ídolo nesse contato entre Flamengo, o público e uma agência de publicidade? O ídolo é tudo. O ídolo é é o patrimônio mais importante de verdade que um time vai ter sempre. É ele que consegue catalisar as emoções das pessoas, ele que serve como o escape da vida difícil, é nele que o torcedor deposita a esperança de uma segunda-feira incrível, com a chance de sacanear as pessoas no seu trabalho. Então o ídolo tem um papel gigante. Agora, não é fácil encontrar verdadeiros ídolos, né? Grandes jogadores se encontram mais facilmente do que ídolos. Mas André e Sérgio, isso também acontece por conta de sucessivas gestões não propriamente profissionais. O jogador, ele é vendido, estou falando de uma forma geral, ainda precocemente para fazer caixa, para pagar a operação, e não de uma forma planejada, o que obviamente faz com que essa operação gere uma receita subaproveitada. E não só isso, aquele patrimônio, né, o ídolo,
não chegue nem a ser formado, portanto, ele não consiga ser explorado, aproveitado como deveria. Não só em termos de receita, porque poderia render uma receita muito maior, mas talvez principalmente como um formador de novos fãs. Você vê aí no horizonte, André Lima, vice-presidente da NBS, da agência NBS, você vê aí no horizonte alguma maneira da gente acabar com essa venda, em geral, precoce dos jogadores, para, entre outras coisas, a gente ter aqui mais ídolos e, consequentemente, uma formação mais potente de novos torcedores, o que, obviamente, passa a ser explorado também pela publicidade? Vamos lá. Acho que, assim, a curto prazo, a perspectiva de não ter venda de ídolo, acho que ela não é uma realidade. Os outros mercados têm muito mais poder econômico e vão continuar assediando e levando com relativa facilidade pela força desse poder econômico. O que eu acho que dá para ter um fortalecimento maior dos clubes, eles tendo mais capacidade de arrecadação de receita, a implementação de um modelo profissional no Brasil inteiro, de gestões transparentes, prestação de contas, alguma responsabilidade fiscal, eu acho que dá sim para retrasar, dá para atrasar essa saída. Quando o cara sai do clube com 18 anos, não deu tempo de se formar como uma pessoa adulta. Imagina como um ídolo, uma coisa importante. Um ídolo de 20 anos são aquelas casos excepcionais. Precisa de um tempo. Então, eu acho muito improvável que o futebol brasileiro consiga reter os seus craques de maneira longa, mas que um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de gestão, que consiga melhorar as condições financeiras dos clubes, que dá para atrasar essa saída, dá. Até porque vender um pouco mais tarde é vender melhor. E se a venda de jogadores faz parte da planilha de qualquer clube para poder equilibrar as receitas do ano, vender um cara no comecinho da carreira é vender pior. O que acontece é que você vê vários clubes europeus que fazem isso. Os clubes portugueses fazem isso com muita habilidade. Compra um jogador brasileiro no comecinho da carreira, dá um tempo de adaptação para a Europa e depois de 2, 3 anos vende o cara pelo dobro, 80%, 120% do preço que ele pagou. Então, manter o jogador mais tempo tem uma dupla função. Alimentar esse papel do ídolo, que é uma coisa fundamental para um clube de futebol, e realizar uma venda mais consistente na hora que isso realmente for o momento decisivo, definitivo. André, a gente sabe que, de modo geral, os produtos de consumo utilizam a televisão ainda, né? Apesar das redes da internet, das mídias digitais estarem ganhando aí um grande espaço, né? Mas a televisão é, sem dúvida nenhuma, ainda o grande canal para venda de produtos, principalmente do varejo, né? A gente pode esperar, né, apesar do Flamengo não ser um produto é um produto de consumo, evidentemente, mas não é um produto que você compra no supermercado, mas sim uma paixão, né? A gente pode esperar para breve, através desse envolvimento da NBS, da criação da NBS, campanhas na televisão, não sobre a marca do clube, que ela já é consolidada, mas sobre iniciativas como sócio-torcedor ou outras ações. A gente pode esperar para ver na televisão em breve alguma ação do Flamengo, ou isso vai ficar ainda mais, por enquanto, por outros canais, outras plataformas? Não, vai ter coisa na televisão também, nesse espírito que você falou. Não é achar que a televisão é o único canal de mobilização, mas é um canal bastante importante no Brasil ainda. Então, os nossos esforços são sempre integrados. É muito raro a gente fazer, a não ser que uma situação muito particular técnica, mas é quase impossível a gente fazer um esforço isolado. Tem só um comercial de televisão, tem só uma coisa de internet, que a combinação desses canais é que vai dar a força da comunicação. Mas sim, nós já temos coisa em produção para alavancagem de sócio-torcedor para a televisão, que ainda antecede nosso trabalho de branding. É uma coisa que a gente fez com mais urgência para poder tratar desse tema. Ainda não está alinhado com o trabalho mais aprofundado que a gente está fazendo de imersão nesse momento. Mas seguramente sim, haverá coisa de televisão nesse projeto NBS Flamengo. E o rádio, hein? Só para aproveitar ainda nesse gancho das grandes mídias, e o rádio que trabalha com a sensorialidade, né?
e é uma mídia muito próxima, né, do torcedor, né? Pode ser que hoje tenha perdido um pouco de espaço, mas a emblemática figura do torcedor com o radinho, né, no ouvido ali no Maracanã, no Pacaembu, enfim, é uma imagem muito marcante, né? No planejamento de vocês, como é que o rádio entra com esse aspecto lúdico, da sensorialidade, principalmente num produto tão próximo a ele e ao seu consumidor, ao torcedor, né, que é um clube de futebol? O meio rádio, eu acho que é uma delícia de meio. Eu gosto bastante de trabalhar no meio rádio. Acho que ele, em algum momento, ficou injustamente relegado a um plano não condiz com a importância dele. E eu acho que sim, para uma marca como o Flamengo, sem dúvida que o rádio tem um papel importante. Eu acho que o rádio hoje, ele tem a capacidade de estar fazendo uma das coisas mais importantes, inclusive, do consumo de conteúdo, que são as coisas ao vivo. O universo das coisas ao vivo é o universo mais rico, mais interessante, mais forte de conexão com as pessoas. Então, muito seguramente no nosso pensamento de Flamengo, o rádio vai ter um papel importante, a gente já não sabe qual é, mas pela afinidade natural com o consumidor, ele vai ter um papel importante. Muito bem, a gente está quase chegando ao final do nosso bate-papo aqui. O nosso convidado dessa semana no Negócio Esporte é o André Lima, sócio e vice-presidente de Criação e Planejamento da agência NBS, que recentemente assumiu a conta do Flamengo. Então agora está na hora do nosso Apito Final. No nosso apito final com o André Lima, vou começar perguntando a você, André, sobre uma jogada de mestre. Uma jogada de mestre para a gente hoje seria ampliar o sócio-torcedor para números mais condizentes com os 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem. E uma bola fora, André? Uma bola fora, eu acho que seria não entender o tamanho e a força e a paixão dessa grande nação rubro-negra. Seria uma tremenda bola fora não compreender isso. André Lima, vice-presidente, sócio da NBS Propaganda, uma zebra. Rapaz, zebra? Mas não tem aquela zebra positiva que tenha sido uma grande boa surpresa aí para você? Mas aí está alterando o meu conceito mental de zebra. Para mim, zebra é sempre um problema. Eu posso, por esse lado, tentar entortar um pouquinho aqui a minha resposta. Eu acho que não. Só tive surpresas positivas nesses primeiros contatos com o Flamengo e, de verdade, a gente está muito otimista com o que a gente pode construir juntos. Para a gente fechar, André, uma aposta. A grande aposta, de verdade, é assim, dentro do nosso campo, dentro da nossa especialidade, que é a comunicação, contribuir para que o Flamengo ocupe com um brilho um lugar que já é dele, que é um lugar grande, de um dos clubes mais importantes no cenário mundial do futebol. Maravilha, quero agradecer aqui a participação no Negócio Esporte dessa semana do sócio, vice-presidente de Criação e Planejamento da agência NBS, o André Lima. André participou com a gente aqui, cedeu aí quase uma hora do seu precioso tempo aí para atender a gente e a gente aproveita para desejar sucesso nesse novo empreendimento aí, nesse novo projeto com o Clube de Regatas do Flamengo, novo cliente da agência. Muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte e até uma próxima oportunidade, André. Foi um prazer, Sérgio, Caralta, foi muito bacana esse nosso papo. Eu também estou com expectativas grandes e espero que em algum momento mais para frente a gente possa falar sobre coisas mais concretas, já de realizações conseguidas. Foi um prazer grande e obrigado aí pela oportunidade. E ainda no clima do Flamengo, depois desse bate-papo com o André Lima, falando aí do investimento da publicidade no Flamengo, o André que é vice-presidente de criação e sócio da NBS, que acaba de assumir a conta do Clube Rubro-Negro, a gente continua com o Flamengo, mas agora na nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas dessa semana, a gente traz um ídolo, ou o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo, o Galinho Zico, com um comercial clássico da Coca-Cola. Você vai gostar de relembrar. Ouça aí. Bola com Fernandinho, para Beto, viu o Zico livre, passou, recebe Zico, controla a pelota, atenção, é gol! Coca-Cola e um sorriso pra repartir, pra refrescar, Coca-Cola dá mais vida, Coca-Cola.
e um sorriso. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. A gente encerra o programa de hoje ao som de Latino, Eu Sempre Te Amarei, Raça, Amor e Paixão, numa homenagem ao Flamengo. O programa de hoje teve produção de Juliana Reigosa e edição de João Guilherme Lacerda. A realização é da Startcom Comunicação, em parceria com o grupo Bandeirantes de Rádio. Eu convido você a ler a nossa coluna agora às quartas-feiras no Diário Lance. Nós voltamos na próxima segunda, às 9 da noite, e também no sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 8 da manhã, pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, e também na internet em www.onegocioesporte.com.br. Você pode ouvir na hora que quiser. Fique aí com mais um pouquinho de Latino, Eu Sempre Te Amarei. Uma ótima semana a todos e até a próxima.